Bom, e aí dentro do processo de mudança de uma organização, dentro de uma organização, segundo Kurt Lewin, que disse que na organização tem que observar o descongelamento, se for necessário, o congelamento ou recongelamento e as mudanças que podem surgir. O descongelamento nada mais é do que descongelar as velhas ideias e práticas que são derretidas e abandonadas e desaprendidas, né? As antigas sempre podem voltar na ativa. Então, tem que observar também as mudanças. As novas ideias e práticas são exercitadas e aprendidas. E o recongelamento é fazer com que as novas ideias e práticas sejam incorporadas definitivamente ao comportamento da organização. E aí quando falamos em mudanças, né, temos que observar as forças positivas e negativas destas mudanças, né? Quais são as forças positivas? É o desejo de mudar, a vontade de melhorar, novas ideias, a criatividade, inovação, inconformismo e o empreendedorismo. São as forças positivas das mudanças. Já as forças negativas é o desejo de ficar à vontade, de manter o status com as velhas ideias, né? Conservantismo, a rotina, o conformismo e a burocracia. Então, tem que tomar cuidado com essas forças positivas e principalmente com as negativas, para que consiga um bom êxito na organização que está inserida. Bom, pessoal, o processo de desenvolvimento organizacional em uma organização é dividido em 3 etapas, que são interdependentes e atuam de maneira contínua. A primeira é a colheita de dados, a segunda é o diagnóstico organizacional e a terceira é a ação de intervenção. E aí, dentro desse processo, existem vários métodos que são usados, métodos ou modelos usados de como a empresa vai gerenciar, vai gerir as pessoas e os processos de produção dentro dela. Vamos ver eles agora. E aí, dependendo da organização, da empresa, ela pode escolher algum desses modelos de desenvolvimento organizacional, né, que seguem os processos ou procedimentos distintos da organização e constituem uma variedade de abordagens. Os principais modelos são o managerial grid ou grid, o modelo de Lawrence e Lort, que criou esse modelo, e a teoria 3D da eficácia gerencial de Redman. Então, esses modelos foram criados para que os administradores consigam gerenciar, fazer a gestão de forma mais organizada de uma determinada organização. E aí, pessoal, como eu falei no slide anterior, esse é um dos modelos, que é o grade gerencial, né? E aí podemos observar na parte horizontal como na vertical. Na parte vertical tem introdução baixa a alta, de 1 a 9. Na parte vertical, a instituição preocupa-se com as pessoas. Já na parte horizontal, a preocupação da organização da empresa é com a produção, os resultados, né? E aí dentro desse processo tem essa grade aí. O estilo 1.1 é pouca preocupação com as pessoas e pouca preocupação com a produção. Já o estilo 1.9 já está na parte alta, né? Preocupação com as pessoas e total despreocupação com a produção. E aí tem que se observar e fazer um balanço de como a organização, a empresa, deve gerir, fazer a gestão destes processos, né? Dessas preocupações com as pessoas e com a preocupação com a produção. E aí vocês podem observar direitinho como que ocorre essa grade, esse modelo, né, de grade gerencial. O próximo modelo utilizado, dependendo da organização, que eu já participei muito deste modelo, que é o de Lawrence e Lort,
Esse modelo é usado muito em ONGs, né? Onde uma determinada instituição recebe uma chamada pública ou um projeto, e aí começa-se como diagnóstico, depois da realidade do projeto, né? Um plano de ação de como que eles vão realizar aquele projeto. Depois eles vão implementar esse plano de ação, detalhar passo a passo dele, e em seguida o último passo que é fazer a avaliação do que foi implementado, os pontos positivos e negativos, para que com essa avaliação ver o que foi positivo e negativo no início, quando foi criado o diagnóstico. É muito interessante este modelo. E aí podemos observar neste último modelo de desenvolvimento organizacional a teoria 3D da eficácia gerencial de Redman, né? Que quem criou este modelo. Ele observa desde a menos eficaz a eficácia do modelo, né? E o mais eficaz. Aí o que ele relatou e especificou em cada grau desse, né? Na menos eficaz, ele colocou missionário, transigente, desertor e autocrática. O autocrata. Já na eficácia, ele leva em consideração o relacionamento, o integrado, o separado, o que pode ser separado e o dedicado. Já no mais eficaz, ele vai observar o promotor que promove a ação, o que executa a ação, as burocracias que existem e o autocrata, que é o benevolente, que está sendo de bom naquele ponto da eficácia. Não conheço muito bem essa teoria não, mas é mais ou menos como ela funciona aí nesse organograma que vocês estão vendo. Bom, finalizando a nossa aula aqui sobre o desenvolvimento organizacional, gostaríamos de refletir sobre essa frase com relação ao conhecimento, né? Quanto mais a pessoa tem conhecimento, melhor é. Então, Peter Drucker disse que a informação só se torna conhecimento nas mãos de alguém que sabe o que fazer com aquilo. Então, nossa aula encerra aqui e aí iremos passar uma atividade com relação ao que nós discutimos na aula e vocês vão responder e me devolver, tá certo?